Damos o nosso querido Jacó Melo. Jacó é engenheiro civil, pós-graduado em psicanálise, conferencista espírita de renome internacional, atual presidente do Lar Espírita Alvorada Nova, o nosso Leão, e autor de vários livros. Entrem no site de Jacó, hein? Com você, Jacó. Boa noite. Ok, boa noite a todos. Renata, Roger, foi um prazer ouvi-los. Cida, prazer enorme revê-la. Abração em Núbia, onde você estiver, meu amor, receba as nossas vibrações, o nosso carinho. A nossa Francis, que não apareceu, mas que ela não está na França, está aqui no coração. E todos os frequentadores da SEJA que estejam no canal ou que pensaram em estar, enfim, todo mundo. Abraço grande, de coração, até porque é um abraço que se renova para mim há 8 anos. Desde o primeiro aniversário da SEJA, nós estamos juntos em absolutamente todos. E este ano não iria ser diferente. Então, estamos aqui na SEJA, que é uma casa do coração, amigos maravilhosos, prazer enorme, imenso estar aí. Se eu pudesse até resumir o contexto da palestra, em uma frase apenas, eu diria: estar na SEJA já é fazer brilhar a luz. Portanto, basta que a gente vá, se junte com esse grupo aí, e a luz já começa a brilhar. Agradeço demais o convite, a oportunidade, o carinho de vocês. E estamos aqui bem pertinho fisicamente, né? Portanto, é só pensar um pouco mais alto, não precisa nem gritar. Pensou mais alto, a gente já se sintoniza. Prazer enorme estar com vocês. Já que a gente começou com uma música, com 2 músicas belíssimas, cantadas tão bem pela Renata e o Roger aí fazendo os arranjos, as acrobacias no violão e na segunda voz, enquanto eles faziam isso, eu me lembrei de uma música que tem o nome Brilha a Vossa Luz. Só que depois eu descobri, por acaso, no dia que eu recebi a primeira vez a informação dessa música Brilha a Vossa Luz, que eu me lembrei agora, eu fui na internet procurar esta bendita música e encontrei outras 3 versões totalmente diferentes, que são de origem católicas. Mas aqui, para nós, essa outra eu acho muito mais interessante, que é eminentemente espírita, que é do nosso muito querido Carlinhos Conceição. Então, ele, até o segundo CD dele, ele colocou esse título, Brilha a Vossa Luz. Só que o Brilha a Vossa Luz dele, ele não ficou repetindo apenas Brilha a Vossa Luz para seguir a Jesus, ou para fazer o bem sem olhar a quem. Quer dizer, em vez de ele ficar só na rima comum, ele pegou um verdadeiro amontoado de temas espíritas e colocou no Brilha a Vossa Luz. Se vocês não lembram da melodia, depois procurem. Mas ele fala, no Brilha a Vossa Luz, ele fala em morte, em reencarnação, ele fala em ateísmo, fala em vida bem vivida, vida mal vivida, fala de Jesus, em Jesus e para Jesus. Tudo isso no contexto de Brilha a Vossa Luz. E fica no final rimando Brilha a Vossa Luz, Brilha a Vossa Luz, que é a essência daquela música. Então, é uma música que eu acho muito interessante, porque ela tem uma origem, um título, que todo mundo faz uma associação direta com Jesus, com o Evangelho, mas que Carlinhos conseguiu colocar toda uma estrutura espírita de apoio, que tornou a melodia, principalmente a letra, muito rica e muito interessante. Mas, e quanto a nós? Como é que nós vamos abordar este tema? Eu queria, já de partida, dizer que eu quero ter, pelo menos, 3 referências do Novo Testamento e trabalhar essas 3 referências, mas dentro de uma ótica que talvez seja bem produtiva para cada um de nós. Pelo menos quando eu elaborei a estrutura do que eu iria falar, eu pensei literalmente da seguinte forma: eu gostaria de ouvir esse tema, se a pessoa que o apresentasse me tocasse pelo menos nesses pontos. Então, eu não estou fazendo uma palestra para vocês, elaborada para vocês. Eu fui aqui
o bom egoísta. Eu procurei esquematizar a palestra de tal maneira que ela seja muito boa para mim, não pelo conforto ou pela comodidade de fazê-la, mas na esperança de que uma palestra dessa me dê alguma coisa. Afinal de contas, estamos comemorando 8 anos de uma casa que tem prestado serviços e bons exemplos a mãos cheias. E aí não seria para fechar a comemoração do aniversário colocar apenas uma palestra sem muita repercussão. Não é aquela palestra super formada, super erudita, nada disso. Mas eu gostaria que ela fosse vista, assim, 3 passagens do Novo Testamento e algumas considerações para a nossa reflexão pessoal. O que isso serve para mim no meu dia a dia? Porque se a gente conseguir fazer com que as pessoas que estão participando neste momento reflitam, nem que seja rapidamente, sobre algumas das colocações, eu já me darei por muito satisfeito, e se eu ficar satisfeito, eu quero, com isso, transferir a minha satisfação à direção da SEJA, que teve tanta confiança em me convidar mais uma vez e que, novamente, eu agradeço. A primeira citação é a mais óbvia de todos. Ela está em Mateus, no capítulo 5, que é o versículo 16, em que ele diz: assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. É muito interessante essa reflexão. Por quê? Porque normalmente a gente fica preso no brilhe a vossa luz e depois glorificação a Deus. Mas no entremeios tem assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Então, aí já começa toda a dica do que é esperado de nós. Que a gente brilhe através de quê? Das nossas boas obras. Mas parece que o evangelista captou bem o espírito do que Jesus quis pronunciar com isto, e ele colocou assim, para que os homens, no caso, glorifiquem a Deus. Ou seja, jogou fora aquela questão que é tão peculiar ao homem, que é a chamada vaidade. Não, então eu vou fazer boas obras para que as pessoas vejam e digam que coisa notável, aquele homem é maravilhoso. Não, não foi isso que Jesus quis dizer. Ele quis dizer que as tuas obras sejam tão boas que signifiquem luz e que essa luz nos leve a todos nós a glorificar a Deus. Aí caímos na terceira abordagem bem curtinha, eu nem numerei a primeira nem a segunda, mas a terceira já seria essa. Como glorificar a Deus? E como é que a gente glorifica a Deus? Porque se a gente observar, e aqui eu estou tomando bem literalmente o versículo 16 do capítulo 5 de Mateus, tomando bem ao pé da letra mesmo. Então, nós vamos fazer brilhar a nossa luz para, dessa maneira, iluminar os homens através das nossas boas obras. E, com isso, eles glorificarem a Deus. Isso para ser bem literal. Ora, veja bem, como é que alguém, vendo eu fazer alguma coisa boa, ela vai glorificar a Deus? E vai glorificar como? Porque se a gente pensar no dia a dia, o que vai acontecer? A gente vai perceber que isso parece que não funciona. Se eu vejo alguém fazendo alguma coisa muito boa e notável, muita gente vai ficar com raiva, vai ficar chateada, vai ficar com inveja, vai ficar dizendo assim, o que é que essa pessoa pensa que é querendo fazer isto? Ou deixando de fazer? Ou o que quer que seja. Então, parece que a glorificação não vem no automático. Ela vem dentro de padrões. Então, para que o homem glorifique a Deus pelas boas obras que eu faço ou que alguém faça, é preciso que esta pessoa, aconteça o que com ela? Que ela seja tocada pela boa obra. Por exemplo, hoje a gente está vivendo um momento em que tem muita gente passando muitas necessidades fundamentais da vida, básicas mesmo. Fome, sede, não tem onde dormir, não tem como tomar banho, tanto se fala que é preciso lavar muito as mãos, tem tanta gente que não tem nem água, então é um problema seríssimo. Muito bem,
eu vou lá e eu faço alguma coisa para essa comunidade. Então, isso é uma boa obra. Por mais que ela seja maquinal ou do que quer que seja, é uma boa obra. E essas pessoas vão glorificar a Deus. Se a gente observar bem, o que tem acontecido nas programações televisivas? Quando acontece de alguém dar um suporte a alguma comunidade carente, os carentes logo dizem assim, graças a Deus, olhe como Deus foi bom. Muito obrigado, pessoa. Muito obrigado por você ter trazido. Ou seja, você está trazendo a luz que me faz glorificar a Deus. Esse é um ponto crucial para que a gente interprete melhor, ainda que literalmente, o Evangelho. Então, vejam, nós precisamos fazer brilhar a nossa luz através de boas obras. Quando eu faço isso através de boas obras, aqueles que são atendidos pelas minhas boas obras devem glorificar ao Senhor. Você já deve ter visto, ou vivido, ou ouvido alguma experiência tipo esse modelo. Uma pessoa bate na porta de alguém e pede uma ajuda. Aí de dentro de casa sai alguém com um pacote de uma comida, ou um pão, ou uma sopa, ou o que seja. Mas a pessoa que bateu a porta queria dinheiro, não queria comida. Aí você dá a comida e diz, olha, dinheiro eu não tenho, eu tenho isso. Ele pega e muitas vezes joga na tua calçada. Essa pessoa, primeiro, não está vendo o que você fez para ela como uma boa obra, e ela, ainda por cima, não está glorificando a Deus. Então, está faltando alguma coisa. A parte mais simples seria, vamos condenar e criticar quem jogou fora. É por isso que vive na miséria. A gente já pensa assim. Na realidade, ele não glorificou a Deus porque ele não ficou satisfeito com a minha boa obra. E qual foi a minha boa obra? Eu não podia dar dinheiro. Muito bem, então por que você não deu melhor do que você deu? Como assim? Em vez de você dizer, olha, eu só tenho esse pão de ontem. Não, eu tenho esse pão que a gente ia tomar o café agora e a gente não vai tomar para poder lhe dar. Ou então, olha, eu não posso lhe ajudar de alguma outra forma, eu não tenho dinheiro. E aí muda o tom completamente da boa obra. E isso faz com que a pessoa repense e ela entre num sentido de glorificação. Mas não é aquela glorificação barata, gratuita, é a glorificação do reconhecimento de que está acontecendo alguma coisa. Perfeito? Vamos para a segunda passagem do Novo Testamento. Esta agora está na primeira epístola de João, no seu capítulo 2, e são 3 versículos. O versículo de número 8, 9 e 10. Eu vou ler na sequência. Contudo, é um novo mandamento que vos escrevo, o qual é verdadeiro nele e em vós. Porque as trevas vão passando, e já brilha a verdadeira luz. Aquele que diz que está na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Oba! Essas são palavras agora não mais de Jesus, já são de João o Evangelista. Olha que coisa interessante que ele coloca para a gente. Ele traz um novo mandamento, ou seja, ele considerou que já temos todos os mandamentos desde Moisés, temos tudo que nós absorvemos com Jesus, mas ele queria certamente enfatizar uma necessidade junto ao seu povo, junto à comunidade onde ele ali estava. E aí ele diz assim, as trevas já estão passando. Será, primeira reflexão, que nós podemos dizer hoje que as trevas estão passando? Sabe o que é que a gente ouve de respostas? Muitos dirão, sim, estão passando. Outros dirão que nada, agora é que começou a escuridão. Então, a gente já percebe que há ângulos de visões diferentes, há abordagens diferentes e, sobretudo, a cumplicidade
com cada uma dessas circunstâncias. E ele diz, a verdadeira luz já brilha. Vamos voltar no tempo. Ele já tinha a luz que Jesus tinha deixado. Então, as trevas estavam passando, porque logo depois de Jesus, ainda reinou durante algum tempo aquela barbárie enorme. Mas o evangelho, a força de Jesus, era pulsante. Ela se impunha, apesar dos regimes da ocasião. Então, João já identificava isso. Há todo esse processo. Mas aí ele chama a atenção para o detalhe crucial. Aquele que está na luz, ou seja, aquele que diz que acredita em Jesus, aquele que diz que segue a Jesus, aquele que diz Senhor, Senhor, se a gente traduz para hoje e para nós aqui, aquele que se diz espírita, aquele que diz que entende Allan Kardec, aquele que acredita no espiritismo, odeia o seu irmão, está em trevas. Opa! Quer dizer que muitas vezes a gente está com muita luz, mas tem um ponto que enegrece a nossa fonte. E por isso mesmo a gente já anda em estado de um tanto quanto trevoso. E isto é uma nova reflexão, porque aí adita-se a outra ponderação. E quem é o meu irmão? Jesus, inclusive, fez essa questão. Quem é o meu irmão? O meu irmão é todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Será que era nesse sentido que João falava? Era o irmão apenas biológico? Era o irmão apenas de convivência familiar? Era o irmão apenas o amigo fraterno? Ou era o irmão no sentido de semelhante? Muito provavelmente foi nessa última circunstância. E aí, como é que nós nos encontramos se a gente pensa, por exemplo, quando hoje a gente ainda vê tanta discussão antifraterna apenas porque uma pessoa é espírita e outra é não espírita? Por que a gente ainda parece não ter percebido que o evangelho já tem mais de 2000 anos e a gente continua nessa mesma disputa, as trevas continuam imperando? E eu não estou falando aqui de trevas espirituais, de obsessores, de grupos que querem... Não, estou falando de nós mesmos. Porque nós ainda atravessamos as trevas porque não temos o respeito devido aos nossos irmãos. E quem são os nossos irmãos? Todos. Se todos somos irmãos e se todos são os nossos irmãos, então a epístola de João, ela se refere a todos nós em todos esses nossos relacionamentos. Perfeito? Então vamos para a terceira citação do Novo Testamento que eu queria fazer. Aí depois a gente vai dar uma caminhada no nosso dia a dia, tendo por fundo essas três situações. Mateus, capítulo 5, versículos 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes são tais trevas? Nossa, parece que aqui o negócio pesou. E pesa muito. E vejamos como pesa. Eu olho para você e digo assim, nossa, o teu cabelo não está combinando com você. Isso é bom ou é ruim? Pode ser boa a minha intenção, mas normalmente gera desconforto. Mas e se eu disser, você e esse seu cabelo não tem quem suporte? Pode ter certeza, ali está estabelecida uma relação de inimizade que tem tudo para durar muito tempo. Porque eu não estou te olhando como uma pessoa, eu estou te olhando como a projeção do cabelo sobre a sua cabeça. Ou então como a ausência do cabelo na sua cabeça. Ou o que quer que seja. O que é ter bons olhos? Não é a gente achar tudo lindo, bonito e maravilhoso. Como tem uma amiga nossa, ela diz, olha, o mundo não é feito de bolinhas cor-de-rosas. Realmente não é. Mas tem horas que também não adianta você só querer ver as coisas ruins da vida. Porque o ruim pelo ruim
Já está. Um exemplo. Vamos falar aqui de coronavírus. O que vai acontecer? A gente vai dizer assim, nossa, lá vem esse assunto de novo. Nem numa palestra espírita a gente se livra desse assunto, porque só se fala em morte, só se fala em números grandes, só se fala em desgraça, só se fala em ter medo. Pois é, os nossos olhos não podem entrar neste diapasão. Mas eu não posso deixar de ver. Sim, veja, mas procure ressaltar o que tem de bom. O que isso está trazendo de positivo? Uma lembrança aqui para muitas pessoas que estamos aqui agora, e que às vezes a gente se esquece disso. Quando a gente se enamorou, e a gente ficou assim, nossa, eu queria tanto estar perto dessa pessoa, eu queria viver a vida inteira ao lado dessa criatura. De repente, a gente já está aqui para 2 meses, tendo que estar ali ao lado, coladinho, sem poder sair de perto. E a gente está reclamando do quê? Quem foi que pediu isto? Fomos nós. Fomos nós que pedimos. Logo que começou o processo do coronavírus, teve uma charge, uma meme aí, que dizia assim, Deus, eu pedi que o Senhor emendasse o carnaval com o final do ano, né, o carnaval com o final do ano, mas eu exagerei no meu pedido, exatamente porque a gente queria férias. E quando a gente está de férias, não, mas não é a mesma coisa. Sim, não é a mesma coisa, mas você não está indo para o seu emprego, você não está indo para a sua escola, você não está tendo as mesmas obrigações. Sim, mas e agora eu vou fazer o quê? Mas você não reclamava tanto de rotina? Agora você está fora da rotina. Tenha bons olhos. Essa é a questão. Tenha bons olhos, porque se você não tiver bom olho, você não vai descobrir a coisa útil, prática, racional de tudo isto. Precisamos ter bons olhos. Ah, mas eu não sou psicólogo, eu não sou psicanalista, eu não sou filósofo, eu não sou pensador, mas você não precisa ser nada disso. A rigor, você não precisa nem entender disso. Você só precisa olhar de forma diferente. Por que quando a gente perde alguém, a gente diz, se eu soubesse, eu teria aproveitado? Pois agora a gente está sabendo que pode aproveitar o que está passando. E por que a gente não aproveita? Por que é que a gente não alivia essa pressão do olho ruim? Porque o texto de Mateus é muito forte. Se o que há em teus olhos é bom, teu corpo será luz. Mas se o que há em teus olhos é mal, o teu corpo será escuridão. Ou seja, a gente não brilhará. O brilho e a vossa luz não fará eco dentro da gente. Então, é muito importante que a gente perceba que é necessário termos bons olhos. Se você perceber bem, você, eu, todos nós, o Evangelho, dentro de todas as coisas prodigiosas que tem nele, tem uma que me chama muito a atenção. Normalmente, o que é pedido para que a gente faça é muito pequeno, mas é muito pequeno. Tenha bom ânimo, é uma delas. Só isso, tenha bom ânimo, foi a proposta de Jesus. Eu venci o mundo. Por quê? Porque eu tive bom ânimo. Nós podemos vencer o mundo como? Tendo bom ânimo. Uma proposta pequena. Essa nova proposta aqui, tenha bons olhos. Pense nisso, pense. Mas pense agora. Pense assim, meu Deus, será que se eu tiver bons olhos, eu consigo olhar para aquela pessoa diferente? Se você não conseguir agora, até porque a gente está aqui acompanhando a palestra, volte a pensar nisso mais tarde, naquela pessoa ou naquela situação. Deixa eu pensar com bons olhos, deixa eu olhar de outra forma. E você vai se surpreender quando a gente conta aquela história, que até hoje não se sabe se foi 100% verdade ou não, que Newton estava debaixo de uma macieira e de repente cai uma maçã, e ele faz eureka! A queda de uma maçã fez ele despertar para elaborar a teoria da gravidade, que até hoje faz total diferença nas nossas vidas. Ele poderia muito bem ter dito, nossa, essa maçã poderia ter caído na minha cabeça, vou sair debaixo da árvore. Ele poderia, como a maioria, ter pensado apenas nisso, mas não, ele teve bons olhos. Quais foram os bons olhos de Newton? Espera,
Se essa maçã caiu, ela soltou-se do galho, por que ela caiu em linha reta? Por que ela não foi para outro lado? O que acontece que faz com que algo que se desprenda caia no chão? E aí ele começou a elaborar e chega à teoria da gravidade. Olha que coisa fantástica. É ter bons olhos. Então, muitas coisas que a gente precisa fazer é exclusivamente esse, ter bons olhos. E a outra coisa, dentre as três que a gente falou, olha que coisa mais simples também, não odeie ao seu irmão. Como assim? Não odeie. Ah, mas eu não gosto. Sim, não odeie. Ah, mas eu não gosto pouquinho. Então, não odeie. Não, mas eu não gosto muito. Então, não odeie. Essa é a questão. Não tenha ódio. Equacione, equilibre. Traga isso para um plano em que você domine e não a situação em que você seja dominado. Porque é assim que a gente faz brilhar a nossa luz. É exatamente quando a gente domina essas situações. Ainda há pouco a gente viu aqui o Roger tocando violão. Por que é que ele toca o violão? Deve ser porque ele fica com raiva e aí começa a bater nas cordas assim de qualquer jeito. Aí sai uma música, não é assim? Claro que não. Para ele tocar uma música e fazer sentido, ele precisa ter o domínio dos dedos, da mão para dedilhar, e aqui para colocar tudo dentro dos trastes corretos e sair os acordes e as notas perfeitas. Então, você é um bom músico se você domina o instrumento e se você tem domínio da melodia que você quer operar. Como é que eu não consigo dominar a minha raiva contra alguém? Vamos entrar aqui numa consideração bem própria. A medicina costuma apontar para a gente que são reações, são verdadeiras explosões neurais no nível, na estrutura dos neurônios, ou então reações violentas do sistema nervoso autônomo. Isso para explicar o quê? Para explicar por que de repente a gente se descontrola emocionalmente. É engraçado, não é? Porque cabe uma pergunta. O que foi que causou para que os neurônios, de repente, se desestruturassem? Ou mandassem comandos, usando uma expressão bem nordestina, comandos alvoroçados, malucos, doidões. Por que é que o nosso sistema nervoso, em vez de segurar o nosso braço na hora que a gente teve raiva, ele jogou o braço violentamente e quebrou um tampo de um vidro de uma mesa, por exemplo? Onde é que nós estamos? Não, é porque eu sou o corpo, e o corpo é quem manda. Ok, mas quem é que dispara esses neurônios? Não, isso são reações endócrinas, Sim, mas vamos começar com calma. Eu estava muito calmo aqui e alguém me chamou de um nome que eu não gosto. Fez um bullying comigo, ou quebrou uma coisa que era minha, ou usou algo de forma errada, indevida, usou o meu nome de forma indevida. Tudo isso me tirou do sério. Mas espera aí, como é que os neurônios identificaram? Eles não identificaram. Foram os meus olhos, que aqui os olhos agora aqui já no sentido bem mais amplo. Foram os meus olhos que perceberam um fenômeno e geraram um comando de trevas e não um comando de brilho, de luz. E isto fez com que as descargas hormonais, as descargas nervosas, as descargas neurais desestruturassem completamente. Aí nós começamos a jogar adrenalina de forma equivocada, o coração entra em ritmos equivocados, a respiração altera, o pulmão, em vez de respirar plenamente, ele respira apenas com a parte superior, e para compensar ele tem que respirar mais vezes, o que aumenta os batimentos cardíacos, altera a queima do sangue, ou então suspende a emissão de insulina de um pâncreas, e por aí vai. Daí a 2 dias a gente não sabe por que desgripei. Nossa, mas eu gripo assim sem nenhuma razão. Mas como sem nenhuma razão? Pois é que eu não tomei nada gelado, não saí no sereno, não fiz nenhuma extravagância, mas estou gripado. Tem alguém gripado na sua casa? Não. Você foi à casa de alguém gripado? Não, porque nessa quarentena eu não saio de casa. Então, como foi que essa gripe te alcançou? Ela entrou por onde? Ela entrou exatamente no momento em que a gente se desestruturou completamente.
a gente se desestrutura, e aí entra naquilo que a medicina atual hoje já considera com alto nível. As reações psicossomáticas, ou seja, o nosso psiquismo agora engendrando desarmonias orgânicas e muitas vezes interferindo em situações genéticas profundas. E aí a gente vai encontrar pessoas com problemas gástricos complicadíssimos, úlceras, gastrites, problemas de ordens múltiplas. Vamos encontrar pessoas com o fígado jogando bile para tudo quanto é lado, vamos encontrar pessoas com problema de visão, com problema de garganta, e por aí vamos degenerando. Pessoas sem dificuldades de dormir, dificuldades de apreender alguma coisa, dificuldade de memorização, e aí vai continuando tudo. Para seguir aquilo que a gente acabou de ler, os nossos olhos estão nesse comando. E quem são os nossos olhos? Somos nós, o espírito. É a maneira como a gente age, reage e interage com as coisas que estão no nosso redor. Então, como é que a gente vai fazer para que isso fique melhor? Mudar. Temos que mudar tudo isto. Se a gente não muda, a gente fica numa situação complicada para depois encontrar uma saída. O que é, então, que apaga a nossa luz? Vamos começar aqui a sintetizar para não ir muito longe. Até porque eu sei que você está pensando nisso e que talvez você já esteja pensando, tomara que Jacó já acabe, porque eu quero ficar amadurecendo isso para fazer os meus olhos agora terem uma nova luz. Não é isso? Acertei? Yes, muito bem. Minha mediunidade está captando agora até via internet as suas emanações. Legal, né? Pelo menos a gente fica aqui numa boa sintonia. Muito bem. O que é que nos apaga a luz? Alguém vai dizer, não, é porque eu tenho pressão alta, é porque eu tenho diabetes, é porque eu tenho desarranjos intestinais, é porque eu tenho suor frio em determinados momentos, em outros momentos eu fico totalmente cego e depois eu me arrependo do que fiz. Uau, você já está dizendo a consequência, não a pergunta? A pergunta é o que é que nos torna sem luz? É exatamente tudo o que leva a que essas circunstâncias aconteçam. Percebeu? Ou não? Vamos de novo. O que é que nos torna trevoso? Não é naquele sentido de trevoso, monstro. Não. Trevoso no sentido de sem luz. O que é que é? Todas as vezes que eu começo a me aborrecer muito, e aí eu tenho alteração de pressão, alteração de glicose, reações intestinais adversas, começa a suor frio e fico cego em determinados momentos, tenho reações violentas, dores de cabeça intermináveis, perdas de sono. Toda vez, voltamos para a mesma questão. Eu perguntei o que é que nos torna sem luz. E essas respostas que foram ditas são respostas da consequência do que nos torna sem luz. Portanto, o que é que nos torna sem luz? Não, são as pessoas que não têm paciência comigo. Ok, o que é que a gente contrapõe a isso? Qual é o seu nível de paciência com as pessoas? Não, mas eu tenho a maior paciência do mundo, as pessoas são que não têm paciência comigo. Será que é assim mesmo? Será que toda vez que as pessoas não têm paciência com você, você diz, olha, me desculpe, eu vou ficar na minha? Ou será que quando alguém não tem paciência com você, você já parte para a agressão? Porque muitas vezes a gente está buscando que os outros nos ofereçam guloseimas, enquanto que a gente está oferecendo pedradas. Isso é muito natural. A gente nem se dá conta disso. Então, é preciso que a gente reflita no que é que está me provocando pressão alta, perda de sono, dores de cabeça, problemas gástricos, intestinais, de tudo quanto é jeito. Muitas e muitas vezes não foi somente porque você dormiu pouco, nem porque você comeu alguma coisa indevida. Muitas e muitas vezes é exatamente por conta da sua maneira de ver, viver e, sobretudo, de ver as coisas. É a proposta de Jesus que os teus olhos sejam luz. Se os teus olhos forem luzes, o teu corpo resplandecerá. E aí, se a gente volta para primeiro, o que é que acontece? Você se apresenta como sendo o portador das boas obras e todos, então, irão glorificar a Deus. Percebe como está tudo encaixado? É assim mesmo que funciona. Então, vamos lá. Vamos agora para o contrário.
E o que é que me faz brilhar? Já que às vezes parece que a gente sabe muito bem o que é que acontece quando a gente não brilha. Quando a gente não brilha, a gente sabe que tem um bocado de coisa. E tem coisas graves, né? Inclusive tem infartos do miocárdio violentos, tem às vezes paralisias terríveis, tem muitas situações que são frutos exatamente dessa ausência de luz em nós mesmos. O que que nos faz brilhar? A gente fala muito no Espiritismo que o orgulho e o egoísmo são as duas grandes chagas da humanidade. E por que isto é tão falado? Porque nós invariavelmente nos perdemos no orgulho e no egoísmo. Concorda? A gente é muito orgulhoso e por conta do orgulho a gente não perdoa, a gente não desculpa, a gente não aceita, a gente não se acomoda. O orgulho leva a gente a fazer atitudes terríveis. E o egoísmo? O egoísmo faz a gente querer tudo para a gente. Tudo é meu para mim e só para mim. Eu não dou para ninguém e quanto mais eu puder ter, mais eu vou buscar. Então, essas são duas grandes chagas da humanidade. Muito bem. O que a gente vai fazer para brilhar? Como a gente já sabe o que é orgulho e o que é egoísmo, eu vou sugerir exatamente neste caminho. Primeira coisa boa para a gente brilhar é a gente ter orgulho do bom orgulho. Opa, existe? Claro que existe. Por exemplo, o que é um bom orgulho? Hoje me xingaram, mas eu consegui me controlar e não fiz nada. Sim, venci, tenho orgulho disto. Que beleza! Hoje eu tenho orgulho porque alguém que já me perseguiu precisou de mim e eu fui lá e ajudei. Ensinei, orientei, dei a mão e levantei. Orgulho. Quem fala nisso, não com essa palavra, é no Evangelho, temos o Lamené dizendo exatamente isso. Erguei a vossa mão com justos motivos e comemorai, festejai, dizendo, eu sou o melhor, eu venci. E venceu contra o quê? Venceu contra o mau orgulho. Se venceu contra o mau orgulho, quem foi que venceu? O bom orgulho. É por isso que a gente festeja. Quando é que a gente vai para uma festa feliz na nossa família? Quando a gente tem o orgulho de dizer, eu vou para a festa do meu sobrinho, do meu tio, do meu avô, do meu pai, da minha mãe, da minha mulher, do meu marido, e assim por diante. Por quê? Porque meu filho se formou. Olha que orgulho. Ótimo, você propiciou para que ele chegasse lá. No caso psíquico, qual é o orgulho? O orgulho de que eu me formei. Como assim? Eu me formei porque antes, com isso aqui, eu virava um cabra da peste. Hoje não. Hoje eu fico tranquilo. Consigo me controlar, consigo esse domínio. Me formei na universidade da vida. Olha que coisa maravilhosa. Bom orgulho. Então, exercite, procure coisas em que você possa se orgulhar de forma positiva, nobre e feliz, porque isso faz muito bem. E no questão do egoísmo, queira muitas coisas para repartir, para dividir, para compartilhar, para dar o apoio a quem precisa. Olha que coisa legal. Mas alguém vai dizer, eu não tenho. Tem, todos nós temos e temos muito. Todas as vezes que nós queremos fazer o bem está na nossa frente. É só a gente ir em frente que o bem acontece. É sempre assim. Nunca foi o contrário. Nunca a gente foi para depois o bem chegar lá de trás e estar dizendo, ei, deixa eu lhe acompanhar. Nunca foi feito assim. O bem, ele sempre surgiu e sempre existirá na nossa frente. Quer fazer o bem? Se proponha, vá, e você vai ver como acontece. A nossa instituição, o Lar Espírita Alvorada Nova, nós cuidamos de idosos. Assim que começou esse problema, a gente não pode mais ter reuniões, a gente tem um café cultural, que era uma fonte de renda para a manutenção dos nossos idosos. Nós temos o pré-shopping, que teve que fechar, porque não pode ninguém entrar lá. Nós tínhamos a venda de folhagens, parou tudo. Ou seja, todas as formas de captação que o Leão tinha sumiram, repentinamente, como aconteceu com todo mundo. Mas as despesas continuaram. E ainda temos os mesmos idosos.
E então, como é que a gente faz? Simples, a gente vai fazer o máximo possível de forma interna e expor à sociedade que nós estamos precisando de apoio. Para quê? Para manter essas pessoas, para continuar a manter o padrão de dignidade. Elas também não têm culpa disso. E elas tampouco podem sair dali para vir para o mundo, porque elas são altíssimo grupo de risco. Então, o que é que a gente faz com os idosos? Dispensa? Faz o quê? Manda para os hospitais que não tem vaga? Não, a gente vai cuidar do mesmo jeito, com o mesmo carinho, com a mesma intensidade. Sim, a parte financeira, Deus proverá. Por quê? Porque nós estamos fazendo o bem. E se nós estamos fazendo bem, Deus está sendo glorificado. Percebem isso? Aí o que acontece? Pessoas se sensibilizaram e começam a fazer depósito. E começou o depósito de R$10. Depois uma pessoa, num belo dia, disse assim, todo mês a gente tinha um café cultural e estava se pagando R$35. Não tem café cultural, mas o café cultural era para os idosos. Aí essa mesma pessoa ligou para várias pessoas que iam ao café cultural e disseram, vamos todo mês depositar R$35 na conta do Leão. Olha que coisa maravilhosa. Por quê? Porque o bem está na frente. Eu estou dando esse exemplo real para a gente perceber que o que a gente não pode fazer é ficar reclamando aqui atrás. Reclamando aqui atrás, a gente só apaga a nossa luz. A gente tem que ir avante. Temos que mostrar as obras do bem. Temos que fazer o bem. Nisso a gente tem que fazer muito, querer muito. É a forma que a gente tem de acender a nossa luz. E uma terceira opção nisso tudo. A minha luz está acesa. Como é que a minha luz está acesa? Como é que a gente reconhece que a nossa luz está acesa? É tão fácil. Uma criança sorriu, brincou com a gente, e a gente, em vez de dizer que criança chata, que criança boba, de quem é essa criança? Oi, tudo bem? Como vai? Interaja com a criança, criatura. Se você está num lugar e vem uma pessoa mal cheirosa, mal arrumada, fedendo a bebida mesmo, inclusive, e às vezes até tendo se urinado na roupa, o que você faz? Diga lá o que você quer. Acenda a sua luz, olá, tudo bem? Posso lhe ajudar em alguma coisa? Por que não? A pessoa, inclusive, vai tomar um susto, porque de repente ele diz, nossa, eu ainda sou gente, tem pelo menos uma pessoa que me vê como gente. E a minha luz acendeu, e na hora que acendeu, ele se iluminou também, porque ele já sabe que onde ele chega, onde ele pede, ele é repulsado, ele é rejeitado, ele é invisível. Então, como é que eu sei que a minha luz está acesa? Se eu tiver paciência. Tem muita gente que tem que lutar hoje, por exemplo, com parentes queridos portadores de Alzheimer. Se você não tiver paciência, você vai sofrer muito e fazer o outro sofrer mais ainda. E normalmente a gente usa a seguinte frase, é porque não é com você. Não, não é porque não é comigo. É porque nós não acendemos a nossa luz, porque na hora que a gente acende a nossa luz, a gente se lembra que quando a gente era bebê, quando a gente era menino, quando a gente era muito pequeno, a gente dava um trabalho enorme. E se no nosso nascimento a gente teve problema fisiológico, biológico, pior ainda. Mas nem pai nem mãe reclamou disso. E se reclamou, terminou nos dando para alguém que não reclamou e que cuidou da gente do mesmo jeito. A gente tem hoje que só retribuir para que a nossa luz acenda. Exercitar um pouco mais de paciência, exercitar um pouco mais, menos revolta. Menos revolta? Sim, isso mesmo. Exercite um pouco mais, ter menos revolta, entendeu? Eu sei que você não vai conseguir hoje, se você é uma pessoa muito exacerbada, você não vai amanhã, num toque de mágica, estar purificado. Não. Mas amanhã você pode diminuir a incidência da sua revolta, da sua inquietude. É dessa maneira que a gente vence. É dessa maneira que a gente pode pensar, brilha a vossa luz, de uma maneira bem lúcida, bem clara. Por quê? Agora eu vou fechar aqui para que ninguém já pense que eu estou extrapolando os tempos. O tema central de aniversário da SEJA, 8º ano, qual é? Jesus é o sol de nossas almas. Então, espera lá. Se é para eu brilhar, e Jesus é o sol da minha alma, e eu não brilho, logo, dedução matemática, dedução direta, dedução objetiva, Jesus não está em mim. Percebe?
Jesus é o sol de nossas almas. Se Jesus está na minha alma, eu sou luz. E se eu sou luz, eu devo resplandecer. Resumo da ópera. Brilhe a vossa luz. Brilhemos. Sejamos bons, muito bons. Sejamos ótimos. É o que a grande luz espera de cada um de nós. Parabéns, pessoal do SEJA. Muita felicidade, muito trabalho, muitas comemorações, mas, sobretudo, muita luz. Aleluia! Graças a Deus.